Nos últimos dias, o mundo acompanha com preocupação os ataques da Rússia à sua vizinha Ucrânia e o medo de uma terceira guerra mundial ressurgiu. Afinal, um confronto tão expressivo entre potências mundiais tão importantes não era visto desde a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra iniciaram por confrontos territoriais na Europa. Mas eis a questão: por que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia? O que a Rússia ganha com esta guerra? É isso que iremos entender neste vídeo. Para tanto, precisamos voltar no tempo e compreender as relações entre esses países em um passado recente. A história da Rússia é bem peculiar e nitidamente diferente das demais potências europeias, pois enquanto essas se expandiam para territórios ultramarinos, o Império Russo se expandia de modo continental e contínuo, chegando a ocupar os territórios da Polônia, Ucrânia, Bielorrússia, Finlândia, países bálticos, Moldávia, Ásia Central, Sibéria e o Cáucaso. Assim, o Império Russo chegou a possuir mais de 22 milhões de quilômetros quadrados, principalmente durante o auge da antiga União Soviética. Mesmo com a queda deste imenso império em 1991, com o fim da Guerra Fria, esses novos países independentes, ou seja, os países do leste europeu, entre eles a Ucrânia, que continuava tendo muita ligação cultural, política e econômica com a Rússia. No entanto, é importante citar que mesmo após o fim da União Soviética, a OTAN, ou seja, essa organização de defesa criada pelas principais potências ocidentais, entre elas os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e Itália, com o intuito de barrar a expansão da influência do socialismo russo, mesmo após o fim da Guerra Fria, não parou de crescer e unir cada vez mais o mundo ocidental e agregando ainda o leste europeu, que sempre foi uma área de domínio da Rússia. Neste mapa, você pode observar essa expansão da OTAN. Veja que a adesão dos países do leste europeu nos últimos anos foi significativa, fato esse que incomodou imensamente o governo russo, em especial Vladimir Putin, que é o atual presidente da Rússia e que, por sinal, tem uma história longa de defesa do grande Império Russo, ou seja, defende a retomada do poder e influência da Rússia no leste europeu. E a presença de tantos vizinhos aliados à OTAN é vista como uma gravíssima ofensa a esse país. No caso, as antigas repúblicas soviéticas aderiram à OTAN com exceção de Belarus, que é aliado da Rússia, Moldávia e a própria Ucrânia. Porém, o governo ucraniano atual, comandado pelo presidente Zelensky, possui muita simpatia para com as resoluções do mundo ocidental e, obviamente, muitos cidadãos ucranianos também. E podemos explicar isso se ancorando na seguinte questão: a crise derrubada da antiga União Soviética acabou enfraquecendo muito a situação econômica dessas ex-repúblicas, que acabaram ficando traumatizadas com o fracasso do sistema socialista. Por isso, acreditam que os países ocidentais que ganharam a Guerra Fria defendendo o atual sistema capitalista são a melhor opção de aliança, pois apresentam governos mais democráticos e sistemas de defesa mais articulados, assim como economia crescente e organizada. Citando como melhor exemplo a própria União Europeia, que se consagrou como o bloco econômico mais desenvolvido e organizado até o momento. No entanto, nem todos os ucranianos pensam desta forma. Há uma divisão grande no país. Muitos estão do lado ocidental e alguns conservadores defendem ou a neutralidade da Ucrânia ou sua aliança com a Rússia. Essa guerra já vinha sendo prevista, pois em 2014 Vladimir Putin, se aproveitando na época do governo mais neutro da Ucrânia, tomou a região da Crimeia, anexando-a como território de domínio russo. Isso porque, para essa potência, é importantíssimo ter uma saída para o Mar Quente, favorecendo as rotas comerciais, pois o Mar Ártico, por ser congelado e estar distante dos principais portos e mercados consumidores, não possui utilidade prática para a Rússia. E recentemente o país anexou 2 territórios que fazem fronteira com a Rússia, já que existe nessa área a segunda maior parcela da população
população ucraniana, que é separatista, pois a maioria fala russo e quer, obviamente, fazer parte da Rússia e não da Ucrânia. Então, como você pode observar, essa guerra já estava sendo articulada há muito tempo. Os Estados Unidos tiveram em suas mãos o poder de evitar a invasão russa caso desistisse de tornar a Ucrânia membro da OTAN. No entanto, o presidente Biden afirmou que não irá impedir nenhum país de se juntar à OTAN caso este tenha interesse. Veja que a Ucrânia, na verdade, é uma peça de um jogo que está sendo jogado por grandes potências mundiais, pois observando o histórico desses países, as análises dos cientistas políticos atuais e a própria geografia da região, que é formada por uma área plana, diferentemente do Afeganistão, que é totalmente montanhosa e que por isso acabou levando à derrota do exército russo em 1989, por sinal. É possível que agora, neste contexto, a guerra favoreça facilmente as tropas russas, já que o exército é muito mais poderoso do que as forças militares da Ucrânia. O problema disso tudo é que, enquanto as grandes potências brincam de quem manda mais em quem, a população ucraniana vive um pesadelo e a situação ameaça se tornar pior, caso ocorra uma inflação generalizada nos mais diversos países do mundo. Se somarmos isso tudo, a crise já persistente por conta da pandemia, é difícil não ser pessimista. Mas afinal, será que estamos às vésperas de uma terceira guerra mundial? O que você pensa sobre isso? Você acha que os Estados Unidos poderão enviar tropas para defender a Ucrânia? E a Europa, como ficará nisso tudo? Nos próximos vídeos iremos analisar essas e outras questões. Até a próxima e tchau, tchau!